Pai Santo e querido Deus, obrigado, Pai, por essa noite na Tua presença. Obrigado por Tua misericórdia, por Tua maravilhosa graça. Meu Deus, mais um dia estamos em Tua presença nessa noite, finalizando este dia, Deus, e não deixando, Deus, de Te adorar em espírito e em verdade, Deus. Permite-nos que mais uma vez, ó Pai, estejamos nós aqui reunidos em louvor, em adoração ao Teu nome, em toda a Tua igreja, ó Pai, pedindo ao Senhor uma palavra de ânimo, de renovo, uma palavra de entendimento. Deus, que toda a igreja espalhada, Pai, por essa nação, possa ser ricamente abençoada pelo Teu Espírito, ajudando-nos, Senhor, a atravessar dias tão difíceis. Ó Deus amado e santo, é o que nós Te pedimos, Pai. Sê conosco mais uma vez, em nome de Jesus. A paz e a graça do Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos aqui em mais uma edição do programa Voz da Palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Diego Bruno. Hoje, 5 de junho de 2020, sexta-feira, já estamos nos aproximando do término dessa semana e agradecemos a Deus, irmãos, por mais um momento que completamos uma semana na presença de Deus, clamando ao Criador por sua misericórdia, andando de fé em fé, cada dia agradecendo ao Senhor, porque o Senhor é fiel, é bondoso, é misericordioso. Você que nos escuta pelo programa Voz da Palavra, você que já está entrando nesta transmissão, Deus abençoe a sua vida, que você seja fortalecido no Senhor e que você possa nos ajudar cada vez mais, divulgar essa programação. Você que está aqui no YouTube, você clica no botão de gostei para que essa transmissão tenha a maior relevância possível nas pesquisas. Se você não é inscrito, por gentileza, se inscreva no canal e nos ajude a continuar divulgando esse trabalho evangelístico. Você também, da mesma forma, pode compartilhar com outras pessoas essa transmissão aqui pelo YouTube, para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas pela sua palavra, a palavra do Senhor. Da mesma forma também, se você está nos ouvindo agora no Facebook, você pode também, da mesma forma, compartilhar esta transmissão no seu perfil, nos grupos que você também faz parte no Facebook. Você pode iniciar uma sala de reunião, aliás, me perdoe, uma sala de vídeo, onde nessa sala de vídeo também pessoas podem também estar aqui também aprendendo conosco, ouvindo a palavra de Deus e sendo edificadas, tá certo? Então, mais uma vez, meus irmãos, eu quero também aqui dar os nossos avisos, os nossos trabalhos na internet que a igreja tem desenvolvido, tá bom? O primeiro trabalho que nós sempre falamos aqui é do canal Meditações Ventura, onde é o canal do Mestre Henrique, que partilha vídeos de apologética, de defesa da fé. Da mesma forma também, você pode acessar o periódico do Jornal Tocha da Verdade. Na Jornal Tocha da Verdade, você pode também, da mesma forma, acompanhar os estudos bíblicos, acompanhar também as meditações, acompanhar também todo o estudo bíblico que o pastor Eládio e o pastor Glauco e outros pastores também têm publicado lá. No Jornal Tocha da Verdade, você tem também, da mesma forma, a possibilidade de estar aprendendo com estudos da Palavra de Deus, aprendendo também com a indicação de literaturas indicadas pela própria igreja. Também temos outro canal, que é o canal do IBRM Cultos a Deus. Esse canal é um canal onde nós postamos vídeos ali das pregações da Capela na Piedade, na Igreja Batista Moriá de Fortaleza. E da mesma forma, meus amados irmãos, você tem a possibilidade de acessar também outros conteúdos, como o conteúdo do projeto da Comune, que é a Comunhão Universitária Evangélica. Lá também nesse canal você tem chance de ser edificado por esse material. E também, por fim, também em nossos avisos, nós queremos falar sobre o programa Conversa Bíblica. O programa Conversa Bíblica é um programa que nós temos convidado o Mestre Henrique para estar participando conosco, onde abordamos um tema à luz da Palavra de Deus para tirarmos dúvidas, para podermos esclarecer, interagirmos com as dúvidas e perguntas também dos irmãos, tá certo? Então você pode, inclusive nesse domingo, nós vamos ter a parte 2 do tema Imortalidade da Alma e a Existência do Inferno. Então você pode estar ali acessando Conversa Bíblica aqui no nosso canal no YouTube. Lembrando que a transmissão do Conversa Bíblica é ao vivo, não é um programa gravado. Você pode interagir com perguntas e a transmissão é somente aqui
no YouTube, tá certo? Então, Conversa Bíblica agora, parte 2 do assunto imortalidade da alma e o inferno. E é a partir das 21 horas. Nosso programa na semana é às 21h30. Mas o Conversa Bíblica é a partir das 21 horas. É mais cedo, por ser um programa que ele se estende bastante, tá certo? Então, você tem essa oportunidade de estar participando conosco. Participe e divulgue o Conversa Bíblica, que com certeza vai ser muito edificante, tá? E, por fim, nós queremos aqui também fortalecer a questão da participação, da integração, do engajamento dos irmãos da Igreja Batista Moriá aqui no programa Voz da Palavra. O programa Voz da Palavra é um programa colaborativo, é um programa de oportunidades, onde cada um dos irmãos tem a possibilidade de estar gravando um devocional, gravando uma palavra e compartilhando com a gente. Então você que nos escuta, é membro da Igreja Batista Moriá e quer participar conosco, basta você mandar o seu áudio, o seu contato para o DDD 859-9614-8104. DDD 859-9614-8104, e você vai ter a oportunidade de estar gravando um devocional e para nós exibirmos aqui. Nosso intuito é evangelizar, é edificar e fortalecer. É que a palavra tenha centralidade. Então o programa Voz da Palavra é um programa de oportunidades para a igreja, para os obreiros, para os dirigentes de congregação. Então você pode ter essa oportunidade então de estar divulgando a palavra, pregando, nos ajudando. Seja um colaborador desse programa. Você também, da mesma forma, pode também mandar o seu testemunho. Você pode mandar seu testemunho, seu pedido de oração para esse mesmo telefone e nós vamos estar aqui divulgando, tá certo? E da mesma forma eu quero também agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, interagiram no chat de mensagens. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Nós estamos aí com uma lista de transmissão no WhatsApp, com quase 200 contatos, onde os irmãos têm sido notificados, né? Assim, quando o programa entra no ar, o link do programa entra no ar. Então você pode estar aí continuando a nos ajudar dessa forma também. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, tá? E agora, meus amados irmãos, eu queria fazer também aqui um pedido de oração hoje. Hoje é com muito pesar, eu recebi a notícia por esta manhã de sexta-feira, a notícia do falecimento do irmão Milton. O irmão Milton foi um irmão que já participou durante muitos anos na nossa igreja, da Igreja Batista Moriá, tanto de Caucaia como também de Fortaleza. Nos últimos tempos ele estava se congregando na Assembleia de Deus. Ele trabalhava inclusive no sistema penal para menores infratores, e infelizmente nesta manhã ele partiu para a eternidade. E eu quero pedir oração pela vida da sua esposa e dos seus filhos, né? Para a vida da irmã Vânia e dos seus filhos. Que Deus possa consolar a sua família, possa consolar o coração deles, né? As escrituras falam que Deus é o nosso maior consolador. A escritura fala no livro do Apocalipse que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E é em Deus somente que nós podemos esperar consolo, nós podemos esperar alento, nós podemos esperar abrigo. Então eu peço para que você fique em espírito de oração, coloque nas suas intenções de oração a vida da irmã Vânia, que hoje perdeu seu esposo, irmão Milton, que partiu para a eternidade. Ele estava realmente batalhando contra o Covid, ele estava realmente internado, se tratando de Covid, mas infelizmente ele partiu para a eternidade. E infelizmente, para nós que ficamos, para nós que perdemos a presença do irmão, mas as escrituras sempre falam que preciosa é a morte dos seus santos aos olhos do Senhor. Então, o irmão Milton agora recebido nos braços do Pai, promovido à glória na eternidade. Então agora usufrui de plena alegria na presença do Senhor. E que para os familiares, a igreja, os irmãos que tanto o queriam e o amavam, que o Senhor console com o peso da saudade, da partida e da distância. Tá? Então ore pela vida da irmã Vânia em nome de Jesus. E agora, meus queridos irmãos, eu queria deixar vocês agora a palavra devocional de hoje com a irmã Wesla. A irmã Wesla,
hoje vai nos trazer uma palavra maravilhosa. Eu quero que você preste atenção nesse devocional de hoje que a irmã Wesley está trazendo. A irmã Wesley é membro da Igreja Batista Moriá de Jaicós, no Piauí, tá certo? Então hoje, mais uma vez, a irmã Wesley vai estar participando conosco dessa transmissão do programa Voz da Palavra e com o seguinte tema: a necessidade de conhecer as Escrituras. Vamos escutar esta palavra com a irmã Wesley e em seguida nós retornamos para fazermos a nossa oração final. Boa noite, irmãos. Eu os cumprimento com a graça e a paz do Senhor e que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a igreja. Meus amados, nessa noite, eu gostaria de meditar no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39, que diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Meus amados ouvintes, irmãos, nós bem sabemos que quando nós nos convertemos, há a necessidade de nós conhecermos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, é a voz do próprio Deus a falar conosco. E Jesus aqui, ele nos orienta a examinar as Escrituras, porque como mesmo diz, nós cuidamos ter nela a vida eterna. E são elas que dele, do Cristo, são elas que de Cristo testificam. Vejam, quando nós falamos em testificar, a mesma coisa de testemunhar. É você testemunhar sobre algo, sobre alguma coisa. E o testificar aqui, irmãos, é o testemunhar de Cristo. A palavra de Deus, irmãos, ela testemunha de Cristo. Nós sabemos que de Gênesis a Apocalipse, a palavra ela se refere a Jesus, ela fala, o centro é Jesus. Então, eis aí, meus amados, o motivo de nós conhecermos a Escritura, através dela que nós seremos regidos. É através da palavra, irmãos, que nós buscamos orientações para as nossas vidas. A Bíblia, irmãos, ela é completa, ela nos orienta em relação a todas as coisas. Então nós devemos buscar conhecer a palavra de Deus, buscar examinar as Escrituras. Veja bem, a palavra de Deus diz, meus amados, que essa palavra ela é viva, ela é eficaz e ela tem o poder, irmãos, de libertar, ela tem o poder, irmãos, de dar a vida. Veja que o próprio Jesus diz no mesmo capítulo 5 de João, no versículo 25, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Veja só, irmãos, quão necessário é que ouçamos a palavra de Deus. Quão necessário é, irmãos, que saibamos a palavra de Deus para que nós anunciemos ao mundo aqueles que ainda estão mortos em espírito. Porque, meus amados, como o próprio Jesus aqui nos diz, essa palavra, irmãos, ela dá vida. O próprio Jesus aqui, ele diz que os mortos, ao ouvirem a palavra de Deus, irmãos, eles viverão. Então, eis o motivo, nós devemos, irmãos, conhecer as Escrituras, porque é com ela, irmãos, que nós vamos evangelizar, é citando, irmãos, que nós vamos exortar, que nós vamos admoestar, que nós vamos, irmãos, levar a palavra de libertação para os que estão presos, para os que estão cativos. E nós bem sabemos, meus amados, que até o próprio Jesus, veja bem, Jesus ele nos dava, irmãos, essa indicação. Jesus ele nos mostrava que nós deveríamos conhecer as Escrituras. Mas como assim, irmão Wesley? Por que a irmã diz isso? Mas veja, que o próprio Jesus, irmãos, conhecendo toda a verdade, com todo o poder, com toda a sabedoria, ele a citava.
Veja bem, Jesus, ele conhecia, logicamente, ele conhecia as Escrituras. Irmãos, mas ele citava como exemplo. Nós sabemos que em tudo Jesus se mostrou como exemplo para que nós o seguíssemos. E nesse ponto de citar as Escrituras, nós também, irmãos, devemos fazê-lo. Todos nós conhecemos ali a passagem quando Jesus ele é tentado. E nós vemos ali, meus amados, Jesus citar as Escrituras, como dando, irmãos, exemplo para nós, que o próprio Jesus tendo o poder de operar muitas coisas, ou de criar novas palavras, vamos dizer assim, ele citava as que já existiam, as antigas. Né? Quando Satanás pede para que ele transforme a pedra em pão, por exemplo, ele diz, escrito está. Veja bem, irmão, escrito está. Jesus ali, ele cita as Escrituras e ele diz que escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Veja bem, irmãos, ele cita aqui uma Escritura. E não só aqui, mas quando nós lemos os versículos posteriores, né, quando Satanás ele também o tenta, pedindo para que ele o adore, que ele dará o poder e a glória, Jesus vai dizer que nós devemos adorar somente ao Senhor, citando também as Escrituras. E sempre Jesus ele dizia, está escrito, escrito está, né? Mostrando que o que ele estava falando, irmãos, estava escrito na palavra de Deus. Então, eis, irmãos, o motivo de nós também sabermos o que está escrito. É tão bom quando muitas das vezes nós estamos passando por alguma situação e nós lembramos, né? O Espírito de Deus nos impulsiona a uma palavra, né? Ele revela a nós ali uma palavra daquela que a gente já leu. Porque quando nós lemos, irmãos, quando vem a situação, logo vem na nossa mente aquela passagem, logo vem na nossa mente aquela maneira de nós agirmos. Então essa é uma necessidade na vida do crente. Conhecer as Escrituras, examinar as Escrituras. Porque como o próprio Jesus diz, irmãos, porque nós cuidamos ter nela a vida eterna. Lá no livro de João, no mesmo livro de João 8, no versículo 31 ao 32, ele vai dizer assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecereis a verdade, irmãos, e a verdade vos libertará. É conhecendo a verdade, irmãos, que muitos já têm sido libertos e ainda muitos serão. Porque, irmãos, essa palavra, ela liberta. Essa palavra, irmãos, ela liberta o homem do pecado. Ela liberta, irmão, o homem das prisões que ele vive aprisionado. Essa palavra, irmãos, ela dá conforto. Essa palavra, irmãos, é a palavra que arde nos nossos corações. Aleluia. Veja bem, quando os discípulos de Emaús andaram com Jesus, um breve momento, né, quando Jesus ali se despede, que eles caem em si, que estavam andando com o próprio Jesus, eles diziam, porventura não ardiam os nossos corações quando ele falava a nós, irmãos. Quão bom é quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando nós estamos meditando na palavra de Deus e nós sentimos, irmãos, o nosso coração arder. Aleluia. Então, irmãos, para que nós sintamos isso, é necessário, irmãos, que nós examinemos. É necessário, irmãos, que nós busquemos saber qual a vontade de Deus. E essa vontade de Deus, meus amados, ela vem através do examinar, examinando as Escrituras. Até porque em Romanos capítulo 8, no versículo 17, nós conhecemos que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus.
A fé, ela vem pelo ouvir, irmãos, é ouvindo. E ouvindo, irmãos, não é qualquer coisa, não. Mas é a palavra de Deus. Assim a palavra diz. Ouvir, irmãos, a palavra de Deus. Que nós possamos, irmãos, buscar conhecer, buscar saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos. E muitas vezes não é só ouvir o que os outros estão dizendo, não. Irmãos, é você e Deus, é o pessoal, é ouvir, irmãos, o que Deus tem a falar no seu coração, através da sua palavra. Porque muitas das vezes a gente acha que ouvindo apenas uma pregação, indo apenas ao culto, ouvindo apenas o que o irmão ali está nos pregando, isso é alguma coisa. Sim, é. Mas, irmãos, Deus quer falar pessoalmente contigo através da sua palavra. Então, para que isso aconteça, é necessário, meus irmãos, que nós conheçamos a palavra de Deus. É necessário que nós examinemos, irmãos, a palavra de Deus. Veja bem que Jesus, quando ele está em meio aquele esclarecimento, vamos dizer assim, aos saduceus sobre a ressurreição, que eles vêm falar sobre uma mulher que casou com um homem e esse morreu sem dar descendência, aí casou com outro, com o irmão desse, e aí com isso aconteceu com 7 e nenhum, né, gerou descendência. E eles perguntam, Senhor, e na ressurreição, né, de quem será a mulher? E uma coisa que Jesus ele diz para aqueles homens, para os saduceus, lá em Marcos 12, no versículo 24, é assim: porventura, não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Veja bem, irmãos, Jesus ele pergunta a eles: será que vocês não estão errando por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Quantos, irmãos, não estão seguindo aí doutrinas de demônios por não conhecerem as Escrituras? E eu falo de pontos simples, não é nem esses pontos que são mais complicados, que só o nosso mestre Henrique e homens de Deus para nos esclarecer. Mas, irmãos, pontos simples, que tem pessoas, irmãos, que estão sendo enganadas simplesmente por não conhecer as Escrituras. E Jesus pergunta a eles: porventura não errais por não conhecer as Escrituras? Irmãos, porventura nós também não estamos errando em não conhecer as Escrituras, irmãos? E ele diz, nem o poder de Deus, porque nós conhecemos o poder de Deus, irmãos, é quando nós examinamos. É quando nós lemos as Escrituras, é que nós temos ideia do poder de Deus, da perfeição de Deus, da santidade de Deus. E esses homens estavam errando. Eles estavam errando por não conhecer as Escrituras. Irmãos, e se nós também não o fizermos, nós também estaremos errando, irmãos. Porque é necessário conhecer as Escrituras. É necessário meditar nas Escrituras, como Davi, ele diz em Salmos, dia e noite, irmãos. Dia e noite. Irmãos, é conhecer as Escrituras para que nós conheçamos do nosso Jesus, do nosso amado Jesus, aquele, meus amados, que deu a vida por nós numa cruz. Conheçamos, busquemos, irmãos, saber qual a vontade de Deus às nossas vidas. E como eu falei, irmãos, é pessoal. Deus, ele quer falar com cada um de nós, irmãos, pessoalmente. Quantas das vezes, até nós mesmos, nós às vezes lemos aqui um versículo e num certo momento Deus fala conosco através daquele versículo. Irmãos, em outra situação, nós lemos aquele versículo e Deus já fala de outra maneira. Muitas das vezes no versículo só. Eis o motivo de eu dizer que a palavra de Deus é viva, eficaz e às vezes um versículo pequenininho, irmãos, nós lemos e Deus nos dá ali uma explicação maravilhosa
né? Nos dá ali um entendimento maravilhoso, aquele que está servindo ali para o momento. E outra vez, irmãos, Deus fala naquele mesmo versículo de uma forma diferente. Até penso que, como nós sabemos que Deus ele é um Deus infinito, aquele que nós não cansaremos de contemplar, nós já temos essa pequena noção, irmãos, na palavra de Deus. Veja que muitos leem e releem a Bíblia e não se cansam, porque, irmãos, Deus sempre fala. E muitos de nós até lemos, né, um versículo, e muitas das vezes aquele versículo nem fala conosco, mas em outro momento ele fala. Porque, irmãos, Deus sabe as necessidades do nosso coração, Deus sabe as necessidades, irmãos, da nossa vida. E se nós não tivermos, irmãos, essa comunhão, se nós não tivermos esse desejo, irmão, de ouvir a voz de Deus através da sua palavra, como que Deus vai falar, irmãos? Deus ele pode falar através de um pastor, através de um irmão, porque ele usa nesse propósito. Mas, irmãos, tenha o desejo de buscar pessoalmente, de ir até a fonte, irmãos. Não espere só um irmão ir até a fonte trazer água para ti, não, irmãos. Sinta o gozo de ir, do cansaço, e chegar lá o gozo da chegada, o gozo da vitória. Aleluia, irmãos. Busquemos conhecer a vontade de Deus para nós. E para finalizar, eu deixo o versículo de Jeremias, no capítulo 23, no versículo 29, aonde Deus diz: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Aleluia, a palavra de Deus, irmãos, ela é como fogo. Ela é como fogo que queima, irmão, ela arde nos corações. É como um martelo que esmiuça a penha, porque ela bate. Ela bate, irmãos. Então busquemos, irmãos, sentir essa palavra arder em nossos corações, irmãos. Sintamos, irmãos, o agir de Deus na libertação daqueles que a ouvem. Que nós possamos contemplar, irmãos, ver o quanto essa palavra ela tem sido eficaz na vida de muitos. E assim, irmãos, buscá-la conhecer afinco, buscá-la saber, irmão, buscar saber qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Que assim nós façamos, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Louvado seja Deus. Graças a Deus pela vida da irmã Wesley, graças a Deus pela palavra do Senhor, meus irmãos. Eu louvo a Deus por Deus estar usando os seus servos e servas para trazerem essas palavras de edificação, de fortalecimento, de esclarecimento espiritual. O programa Voz da Palavra é isso, é um programa de devoção e espiritualidade. Ore pela vida da irmã Wesley, olha pela vida do filhinho dela, certo? Que é o irmão Enzo. Deus abençoe, Enzo, viu? Que estiver escutando o programa hoje. Essa semana o Enzo também completou mais um ano de vida, fez aniversário. Deus abençoe ele cada vez mais, que seja um grande homem na presença de Deus, tá certo? E vamos orar. Vamos agora agradecer a Deus pelo programa de hoje, em nome de Jesus. Peço a oração em nome do Senhor. Pai Santo e querido Deus, obrigado, meu Deus, por mais um dia na Tua presença. Obrigado por esta sexta-feira. E, meu Deus, em nome de Jesus, como aqui nós falamos, nós choramos, Senhor, pela vida da irmã Vânia, Pai, que está agora enfrentando a perca do seu esposo, irmão Milton, que partiu para a eternidade. Só o Senhor, meu Deus, conhece a profundidade da dor do coração da Tua serva e dos seus filhos também. E, meu Deus, em nome de Jesus, pela Tua filha, nós oramos, a abençoe, a fortaleça, enxuga suas lágrimas, Senhor. Como diz a Tua palavra, Deus é o Deus que ampara órfãos e viúvas. E com certeza, Senhor, nós como Tua igreja, nós oramos para que Tu ampare a Tua filha, lhe console e lhe dê graça nesse momento, meu Deus, em nome de Jesus. Meu maravilhoso Deus, nós também Te louvamos pela vida do Teu servo, enquanto ele esteve aqui conosco e tudo aquilo que o Senhor pôde usá-lo para poder abençoar vidas, para testemunhar de Jesus e de Seu nome. Meu Deus,
Nós também oramos, Senhor, pela vida da irmã Wesley, que hoje nos trazendo a palavra, continua edificando a tua filha, cada vez lhe dando mais instrução, graça e conhecimento. Ó Deus querido e verdadeiro, pela vida também da sua família, do seu filho, do Enzo, do seu pai, o irmão Valdir, da irmã Nega, sua mãe. Meu Deus, toda a família, toda a igreja também de Jaicós, no Piauí. Meu Deus amado e santo, obrigado por este dia. E nos permita, por tua graça, amanhã, mais uma vez, sábado, estamos aqui, Pai, compartilhando este programa. A voz da tua palavra que sai da boca dos teus servos, tua palavra que sai da boca da tua igreja. E o Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo seja com você, por hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã. Não deixe de divulgar esse programa. Estamos diariamente, de segunda a sábado, com o programa Voz da Palavra, aos domingos com o programa Conversa Bíblica e agora também com outro programa aqui na rádio, que é o programa Palavra Pastoral, que é um programa com devocionais curtos, onde eu ministro a palavra de Deus sobre lições espirituais de devoção, tá certo? Então todos os dias também às 10 horas, programa Palavra Pastoral aqui no YouTube, no Facebook e também no Spotify. Deus abençoe vocês e, se Deus nos permitir, até amanhã, sábado, na presença dEle.